O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Olá, boa noite a todos. Bem-vindos a mais uma live produzida pelo Cresce São Paulo. O nosso convidado de hoje é o Marcelo Brancati. Tudo bem, Marcelo? Tudo ótimo, Cris. E você? Muito obrigada pela sua participação, viu, Marcelo? Você é sempre o nosso parceiro aqui. Muito obrigada, viu? Imagina, eu tenho um grande orgulho de poder contribuir com o Cresce e compartilhar um pouco do nosso conhecimento junto à audiência do Conselho. Muito obrigada, Marcelo. Eu vou ler aqui seu currículo para os nossos internautas. O Marcelo é administrador, pós-graduado em gestão de seguros e previdência privada e em direito civil empresarial. MBA em Economia Empresarial pela USP, atua há 32 anos no mercado segurador e é membro da Academia Nacional de Seguros e Previdência. E o tema de hoje é Marca, o poder da sequência inteligente de atitudes para vender mais. Marcelo, seja bem-vindo, boa palestra para você e no final a gente volta aqui à nossa conversa. Ok, Cris, obrigado. Vou dar início então ao nosso bate-papo aqui com o pessoal do Cresce. Como eu disse, uma satisfação estar aqui com vocês. E é bem provável que muitos devem estar pensando o que novamente o Marcelo está aqui para falar com o Cresce, que é o setor imobiliário, profissionais do setor que nada tem a ver com seguros em tese, né? Mas já é, acho que a quinta ou sexta vez que eu participo Sim, aqui sim, sim. no Cresce. E para nós é uma honra aqui, né? Você está passando a sua experiência profissional e fazendo esse link, né? Com a parte de seguros a corretagem imobiliária, né? Você está passando essa experiência profissional que é válida, né, Marcelo? Na verdade, quando o assunto é vendas, como é a pauta de hoje, Uhum. se existem, eu diria, dois segmentos que, de fato, o desafio de vendas ele é redobrado, é seguros e também o mercado imobiliário. Imobiliário. Evidentemente que vender seguros envolve técnicas, estratégias, tal como no mercado imobiliário, mas tem certos componentes adicionais. Na verdade, ninguém acorda com o desejo de comprar um seguro. O seguro é, como muitos dizem, o mal necessário, de modo que o mercado segurador precisa, por conta desse desafio, desenvolver novas técnicas, novas práticas e encontrar meios de estimular as pessoas a se conscientizarem sobre a importância desse produto. Portanto, essas estratégias do mercado de seguros, quando são assertivas e dão resultado, é evidente que elas podem ser aplicadas em qualquer outro segmento, dado os princípios serem os mesmos. E é um pouco disso que a gente vai falar aqui hoje. Nós vamos ter uma contextualização a respeito da importância da segmentação do público-alvo. Eu vou passar um pouco mais rapidamente sobre isso, mas vou deixar alguns insights para reflexão. Eu personalizei esse conteúdo para poder fazer sentido para o público-alvo. Na sequência, vou também dar uma pincelada a respeito de certas competências, habilidades para o vendedor de sucesso. E no final, eu vou falar do acrônimo MARCA, o que significa o porquê da marca MARCA. CA. É isso aí. E como que isso pode ser útil no dia a dia das pessoas, ok? E lá no finalzinho também tem os meus contatos. Quem quiser, fica à vontade para me seguir no Instagram, deixo até meu WhatsApp. E se quiserem, pede o material para mim, esse material que vai ser exposto. Eu vou ter o privilégio, assim como nas outras vezes, muitas pessoas me pediram os materiais, eu encaminho sem nenhum tipo de restrição e tenho o prazer de conversar com quem desejar se aprofundar um pouco mais, ok? Então vamos Obrigada, lá. Marcelo. Vamos lá. Vamos com a sua experiência aqui. Imagina. Então, o primeiro passo é a gente entender os compradores de imóveis. O foco, e aqui quando eu falo compradores, é evidente que vocês podem também interpretar a questão como aqueles que alugam imóveis. A importância de entender o comprador é o primeiro passo para se iniciar uma estratégia adequada. Justamente porque cada comprador ou potencial comprador ele possui as suas características,
as suas chamadas dores, os seus desejos, sonhos, pesadelos, e claro também busca oportunidades. Uma vez que o vendedor, eu vou chamar vendedor, mas ele é um estrategista de vendas, né. Uma vez que o vendedor trata todo esse público de uma única forma, o primeiro erro dele tende a ser esse. Por quê? Porque cada público comprador tem as suas características, e aqui eu vou listar algumas delas. E a competência desse agente de vendas em entender profundamente qual é o nicho que ele busca atuar e que não precisa ser um apenas, e quais são as necessidades, como eu disse, sonhos, expectativas de cada um desses nichos, ele vai poder adequar a sua estratégia, que passa por várias etapas, mas ele, sem dúvida nenhuma, aumenta a sua chance e potencializa as possibilidades de negócio. Então, eu, como leigo no segmento, fiz um estudo e separei alguns desses nichos para poder gerar, como eu disse, uma reflexão mais aprofundada para que a gente siga dentro do conteúdo proposto. Então, nós temos aqui uma breve visão geral do perfil do comprador e a personalização do atendimento das ofertas, como é importante. Um primeiro bloco a gente pode chamar de pessoas físicas. E, gente, aqui cabe destacar, como eu já mencionei, eu não estou entrando num nível de refinamento absurdo, eu estou trazendo alguns exemplos para que vocês pensem e, obviamente, deem sequência num melhor detalhamento sobre esses nichos. Mas uma vez que as pessoas físicas são os um primeiro bloco de potenciais compradores de imóveis, a gente tem as subdivisões dentro das próprias pessoas físicas. Então, nós temos aqueles que são os primeiros compradores, por exemplo. São pessoas que ainda não compraram o primeiro imóvel. Então, eles buscam imóveis menores, mais acessíveis, com preocupações com financiamento e benefícios fiscais, tributários, pagar menos imposto. E aí, o que que acontece? Uma vez que esse é um público, na verdade, o nicho são as pessoas físicas. O subnicho, nesse exemplo, são os primeiros compradores. Então, se eu estivesse aqui pensando em vender imóvel, eu ia, obviamente, tentar identificar quais são os nichos e os subnichos que eu, Marcelo, teria mais competência, habilidade para poder transitar dentro desses nichos e subnichos, e buscaria me aprofundar no entendimento, como eu disse, das necessidades desse público, dores, oportunidades, etc. Um deles são as pessoas físicas e os primeiros compradores. Na sequência, é importante entender quais seriam as dicas para abordar e para captar atenção. Eu já fiz uma palestra aqui, que no próprio Cresce, sobre um tema AIDA, A-I-D-A. Se quem tiver curiosidade, basta colocar o meu nome e vai encontrar essa apresentação aí. Vocês vão perceber que o primeiro passo da venda é captar a atenção. E para captar a atenção, nós temos que identificar o ponto de conexão, os pontos de conexão de interesse daquele público-alvo. E uma vez captando essa atenção, a gente vai para as fases seguintes, como interesse, desejo e ação de compra. E no caso, a gente teria que adotar aqui uma educação financeira como uma referência. A pessoa que está buscando o primeiro apartamento ou imóvel e ela precisa de orientação. Não é sair, por exemplo, ofertando, eu tenho um catálogo aqui que são os adequados para você. Não, eu vou te ajudar a encontrar as melhores soluções. Eu vou fazer simulações com você. Eu vou mostrar para você quais são as melhores alternativas para que você decida com segurança, com tranquilidade, aquilo que você tenha absoluta convicção de que é a melhor opção. Então, o vendedor, nesse caso, ele vai ter que oferecer informações claras sobre o financiamento, subsídios, benefícios, tudo que envolve os interesses do primeiro comprador. Aqui a gente já percebe que, nesse caso, assim como os demais, os próximos, me parece que o vendedor de imóvel, ele não, ele tem que transcender o conhecimento básico de aspectos relacionados ao produto. Ele tem que ter um conhecimento multidisciplinar, baseado, como eu disse, no nicho que ele escolher atuar ou no subnicho. Ele tem
uma vez que ele sabe das necessidades daquele público, ele tem que trazer as respostas e as soluções que aquele público espera. O cliente busca alguém que lhe apoie, que resolva um problema de uma forma consistente, segura e que gere a confiança. Aqui, então, portanto, fica claro um conhecimento adicional. Eu preciso estudar sobre os meios de financiamento, a documentação necessária, os requisitos de aprovação, taxas de juros, os modelos de precificação dos agentes financeiros, os requisitos necessários para que essa pessoa consiga a aprovação, o que pode dar errado, quer dizer, todo um contexto consultivo aqui. E uma vez eu tendo capacidade de levar essa informação para o público, para esse público-alvo, eu vou subindo o degrau na escala de confiança daquela pessoa. Ela não vai me ver como um vendedor chato, e sim alguém que de fato busca ajudá-la. E esse tem que ser o princípio. O princípio e os valores de um bom profissional estão associados à geração de solução ética, correta e, obviamente, honesta. Isso se materializando na prática, as realizações e o relacionamento é perene, ele é de longo prazo e gera indicações e etc. Então, essa seria uma sugestão que eu daria como dica para os primeiros compradores. A personalização da busca, ajudar a identificar imóveis que se encaixam no orçamento e nas necessidades. As pessoas às vezes não sabem nem como começar a pesquisar. Então, vejo que caberia ao vendedor apoiar nesse processo, relacionar os sites, enfim. Eu não sei se hoje se busca o imóvel só por sites, mas se sim, esse vendedor deveria ou poderia ajudar as pessoas, inclusive a fazer as pesquisas para elas, baseado naquilo que elas estão buscando. Ou seja, ele ser um agente facilitador e ser percebido como tal. E uma outra questão aqui é o suporte. A pessoa que está comprando o primeiro imóvel, ela tende a ter desconhecimento do processo, da burocracia, de tudo que envolve. E eu, como especialista, vou guiá-la nesse passo a passo. Vou mostrar para ela que essa jornada de compra não necessariamente precisa ser burocrática, difícil, morosa. Ao contrário, eu, comprometido com a solução, vou ajudá-la a tornar esses passos mais simples, rápidos e mais eficazes. Então, esse seria o meu papel, justamente para reforçar a confiança. Então, juntando 3 dicas como exemplo, pensando em pessoas físicas e primeiros compradores, a gente delimita aqui um padrão de comportamento consultivo direcionado especificamente para aquele público, que são as pessoas físicas, e aquele subnicho, que são as pessoas físicas que buscam os primeiros compradores. Vocês vão ver na sequência por que eu estou colocando essa conceituação, porque lá na frente, dentro do conceito marca, ele vai ficar muito mais claro passando por essas questões introdutórias aqui. Aí nós temos ainda nas pessoas físicas um outro exemplo, que são aqueles compradores em transição. Pessoas que procuram mudar de endereço por mudança de vida, casaram, tiveram filhos, mais espaço, buscam bairros mais seguros. Não são os primeiros compradores. Eles já passam a ter outras necessidades. Eles têm uma característica diferente. Evidentemente que a abordagem, os interesses das pessoas não são iguais às primeiras. São pessoas físicas igualmente, ou pessoas naturais dentro da lei. Porém, são outros aspectos que interessam. Se eu, vendedor, vou abordá-las tal como abordo as primeiras, é muito provável que elas não vão dedicar atenção e interesse para mim. Então eu tenho que me ajustar ao público, não o público se ajustar a mim. Eu preciso ter a sensibilidade de mapear esses interesses, né? E esses exemplos aqui, essas dicas, elas apenas ilustram a importância. Vocês que são especialistas podem listar mais 10, 15 dicas por cada um desses itens. A ideia aqui não é a gente trabalhar nessa questão, se aprofundar, mas e sim no conceito da minha necessidade enquanto profissional de vendas, de ser um alfaiate que se encaixa na medida certa do público. E qual público? É aquele público que eu resolver trabalhar.
Eu posso só trabalhar com pessoa física, primeiro imóvel, eu posso trabalhar só com pessoas em transição, ou pessoas de alto padrão, pouco importa. Aquilo que eu vou estabelecer, as oportunidades de mercado que eu percebi e, obviamente, as minhas competências, as minhas habilidades, que fazem de mim um profissional diferenciado naquele nicho ou naquele subnicho. Então aqui, o que que é importante, né, como dicas? A empatia, a compreensão, eu preciso mostrar entendimento das necessidades da mudança dessa pessoa, oferecer opções que alinham aos capítulos novos da vida dela. Eh, Se passou o casal, passou a ter um filho, precisa de um dormitório a mais, se eventualmente está num momento de insegurança no local que mora, ou qualquer outra situação que foi pontuada, eu preciso me engajar com isso, com esse tipo de realidade nova do público, e buscar me colocar no lugar dele e, da mesma maneira, buscar as alternativas existentes no mercado que, evidentemente, resolvem essa questão. Eu sou o médico que vai receitar o melhor remédio. Eu fiz um diagnóstico, coloquei esse cliente no raio-x, numa ressonância magnética, identifiquei tudo que ele precisa, onde que está doendo para ele, quais são os sonhos, pesadelos, expectativas que ele tem, e com base nesse diagnóstico inicial, eu, como especialista, vou receitar o remédio que vai resolver o problema dele. Então é assim que o vendedor, tendo esse mindset, né, esse padrão mental, ele se posiciona sempre com base no perfil do cliente e não ao contrário. Ele se molda a isso e encontra, oferece as melhores soluções, que são os tais remédios que eu estou falando aqui. Então a empatia é fundamental, me colocar de verdade no lugar da pessoa e realmente buscar a solução com o meu coração da melhor forma possível. A flexibilidade de espaço, apresentar imóveis com espaços adaptáveis, que se ajustem, que tenha flexibilidade, que de alguma maneira atenda aquilo que foi pontuado na fase inicial, eventualmente com ampliação, com adaptações, que com mudanças possíveis de serem realizadas, com base em tudo que a realidade nova daquela pessoa, daquele casal, daquela família indica como importante. Eh, os bairros família amigáveis, né, características do bairro, segurança, escola, parques. Ou seja, eu tenho um produto central que é um imóvel, mas eu tenho os diferenciais, periféricos, que é o próprio entorno, o que que esse entorno tem de bom em relação àquilo que a pessoa entende que é importante para ela, né, se é a segurança, o comércio, escola, o que é. Eu preciso explorar o potencial desse entorno a meu favor, e enfatizar tudo que é positivo e, obviamente, o que nem tanto é positivo, para poder gerar segurança, confiança e, por sua vez, conhecer o processo de venda. E essas 3 questões podem não fazer sentido para o primeiro exemplo, assim como as do primeiro exemplo não fazer sentido agora. Daí a necessidade da adaptação e de mirar corretamente o público para, com base nessa mira precisa, se estabelecer a forma mais adequada de comunicação e de solução. E aí nós temos os investidores individuais, também são pessoas físicas, mas são pessoas que buscam um imóvel para comprar, para alugar, para fazer renda, eh, eles querem retorno financeiro, investimento, e aí é um outro perfil de comprador. E da mesma maneira também, como eu disse, todo o processo de solução do problema que desse público passa pela adaptação das dicas e da construção de meios de abordagem adequado. Então, fornecer dados atualizados sobre tendências de mercado, valorização de imóveis, rentabilidade. Olha que interessante, né? Essa pessoa poder ter indicadores, métricas, que mostrem que aquele retorno tem, naquele local proposto, naquele imóvel sugerido, tem um potencial exponencial de resultado, por exemplo. Para isso, eu preciso ter noções do mercado financeiro, do mercado imobiliário, no ponto de vista de investimento, para que eu possa ser percebido como um consultor que gera valor. E a gente tem que lembrar que vender algo nada mais é do que solucionar um problema. Muitos falam: "Ah, mas qual a definição de venda?". Gente, vender é resolver problema. É isso.
Eu compro um celular para me resolver um problema. Eu compro um notebook, uma casa, um carro. Algum problema eu busco solucionar com aquela compra de um produto ou um serviço. No final das contas, essa é a melhor síntese. Então, se vender é resolver problema, eu preciso ser o melhor solucionador de problemas dentro do mercado que eu atuo. E para isso, esse diagnóstico que eu dei exemplo, uma ressonância magnética, um raio-x, é o que vai gerar o prognóstico, ou seja, a solução, o tratamento para resolver aquele problema. Muito similar ao tratamento de uma doença ou de um problema de saúde. Eu preciso ser visto como o médico do serviço imobiliário, da área imobiliária, aquele que é referência, aquele médico que pagam mais caro para fazer a consulta comigo, aquele que de fato é especialista no assunto. E isso é uma construção, é um passo a passo. Não se constrói reputação e autoridade simplesmente com um decreto, e sim com as atitudes recorrentes ao longo de uma jornada profissional. E, obviamente, o público reconhece isso, e uma vez reconhecendo, ele paga mais por um serviço diferenciado daquele que resolve o problema dele. Então, nós temos aqui a diferenciação do portfólio ainda para o investidor pessoa física, e cabe aí sugerir diferentes tipos de propriedade e localização, para a pessoa ter parâmetro de comparação, juntamente com os indicadores de rentabilidade, dentro daquela capacidade de investimento que ele tem e de que foi mencionado, né, desde o início das conversas. Então, aí com base nisso, eu, vendedor, consigo mostrar a opção 1, 2 e 3, as características do imóvel e por que ele pode ser um bom negócio. Porque aquela região tem um histórico de rentabilidade XYZ, ou tem potencial dessa rentabilidade explodir. Por exemplo, por investimentos no entorno, porque vai chegar uma estação de metrô do lado, ou uma grande empresa vai se estabelecer. Enfim, são inúmeras situações que eu preciso descobrir quais são e, ao mesmo tempo, expor essas questões ao interessado, de modo que ele acredite que a oportunidade de fato é melhor e, sobretudo, que seja realmente a melhor. Ofereça ou recomende serviços de gestão de imóveis disponíveis para facilitar a administração do investimento. Ou seja, aí vocês podem ter parcerias também com outras empresas, no sentido de oferecer opções de captação de ativos, serviços, por exemplo, a engenheiros, arquitetos, projetos para eventualmente fazer uma reforma, uma construção. Quer dizer, o oceano azul está aí. Uma vez que existe o contato e o interesse aconteceu, ampliar potencializar essas oportunidades depende de cada um. É interessante que o profissional esteja atento a elas. E evidente também que nós não somos bons em tudo. Ao contrário, a gente precisa, no caso do mercado imobiliário, tentar ser bom nesses nichos e nos subnichos, em alguns deles. E contar com as parcerias de apoio que agreguem valor. Nada contra fazer parcerias, ao contrário, eu preciso ser eu tenho um leque de soluções abrangentes e profundas, e para isso eu preciso sim ter boas parcerias de profissionais especialistas que complementam a minha cadeia de valor, aquilo que eu posso oferecer para esse mercado, esse público-alvo. E aí, nós temos ainda em pessoas físicas os compradores de luxo. Compradores de luxo interessados em propriedades de alto padrão e localizações exclusivas, valorizam a privacidade e tal. É um outro, são pessoas físicas? São, mas é um outro subnicho dentro das pessoas físicas. E aí, o que acontece? O que eu preciso, qual é o posicionamento adequado, né? Eu procuro imóveis com acessibilidade, conforto, muitas vezes para a terceira idade, possui interesse em comunidades de aposentados, regiões tranquilas. Estou falando aqui dos sêniors, né? Já pulei aqui. Só que aqui fica para uma provocação, no item 1.4. Eu dei alguns exemplos de dicas já nos anteriores. E o que seria para vocês uma sugestão de dever de casa? Vocês criem as dicas poderosas para os compradores de luxo. Caso vocês atuem nesse subnicho, vocês criem essas dicas. Utilizando esses exemplos e aprimorando, criando muitos outros,
que vão gerar, como eu disse, a captação da atenção daquele público, desse nicho que você decidiu atuar. Ah, Marcelo, mas onde eu vou buscar atenção? Você vai pegar essas dicas que você acabou de escrever, esses 3 exemplos que eu dei hipotéticos, e você vai falar sobre eles, por exemplo, nas mídias sociais. É isso. Você vai pegar a dica número 1 e vai falar: se você está buscando 1, 2 e 3, ou se você está enfrentando 4, 5 e 6, você precisa prestar atenção no que eu tenho para dizer. É importante que você se preocupe, se atente a 6, 7 e 8. Se você quiser saber mais, está aqui, meu nome é tal, tem o botão, clica no botão, conversa comigo no WhatsApp, que eu tenho a solução interessante para você, por exemplo, ok? Então, relacionar as dicas, que são as oportunidades e problemas que o público enfrenta, também tem a serventia de você utilizar essas informações como forma de gerar conteúdo para as redes sociais, para as mídias, e por sua vez você atingir o público correto. Mas não falando o que não interessa para eles, falando aquilo que faz sentido para eles. E com isso você vai atingir e captar o interesse dessas pessoas, tá? Então fica aqui o desafio: crie as dicas poderosas para os compradores de luxo, caso você vai atuar dentro desse segmento. Igualmente para os compradores sêniors. Então aqui eu já falei de 5 públicos distintos dentro do nicho de pessoas físicas. 5 subnichos. Muitos de vocês vão relacionar vários outros, baseado na experiência. E um deles são os compradores sêniors, os aposentados, pessoas que querem qualidade de vida, que querem realmente morar num lugar tranquilo e buscam que um entorno que tenha um lazer fácil de acesso e tantas outras coisas pertinentes a casais e pessoas, por exemplo, de idade mais avançada. E para isso você tem que identificar quais são as dicas de abordagem para a captação da atenção, tá? Uma vez fazendo isso, 5 dicas para cada 5 subnichos, você já tem aí 25 itens de conteúdo para você divulgar, caso você atue dentro desses 5 subnichos. Então aqui você já percebeu, o que que eu quero dizer com essa síntese? Que você precisa, caso você queira realmente se destacar e ser percebido como especialista dentro de um desses segmentos, você precisa, se aprofundar nessas necessidades, dores, problemas, oportunidades, sonhos, pesadelos de cada um desses subnichos. Uma vez feito isso, escrevendo tudo isso, você já tem a pauta para você gerar conteúdo e atrair essas pessoas. Evidente que você vai ter que ter uma estratégia de divulgação e tráfego e tudo mais, mas isso é um outro assunto, ok? Então aqui nós falamos dos das pessoas físicas e dos seus respectivos 5 subnichos, e citei algumas dicas. Empresas. Ah, mas eu atuo com empresas. Maravilha, é um outro nicho, vender imóveis para empresas. E dentro das empresas nós temos também os subnichos. Quais são esses subnichos? Que, na minha visão, como eu disse, como leigo, eu dei uma pesquisada e entendi que são os principais subnichos. São pequenas e médias empresas, buscam espaço para escritórios ou operações comerciais, consideram a localização estratégica e potencial de crescimento. Então, empresas pequenas, elas têm necessidades específicas. Elas precisam, elas não têm um galpão industrial, elas precisam de uma área menor para atividades diferentes de uma atividade industrial, por exemplo. Então, aqui, você tem que pensar quais são as dicas que você precisa relacionar para atingir igualmente o que eu falei antes. Eu entreguei aqui de bandeja, de uma forma superficial, 3 nichos como exemplo, 3 subnichos, para você estimular vocês a construir nos demais que vocês atuam. É claro que uma empresa que busca um escritório para 10 pessoas, ela vai querer alternativas dentro daquilo que ela está buscando, não nada diferente disso. Então, se eu vou me especializar, atuar para resolver problema desse tipo de empresa, eu vou, claro, pesquisar muito a respeito e vou ter um portfólio, um, um arsenal de opções para oferecer, mas acima de tudo também vinculado aos bons argumentos, como eu já mencionei anteriormente para as pessoas físicas, também valem para as pessoas jurídicas, né? O entorno, a segurança do local, custo-benefício, preço, etc. E, e também, evidentemente, eu me preocuparia a conhecer o planejamento dessa empresa. Por que que eu me preocuparia a conhecer o planejamento?
Se eu estou, por exemplo, vendendo imóvel para uma empresa de 10 funcionários, se eu fizer perguntas sobre o futuro dessa empresa e eu descobrir que ela pretende, em 2 anos, ter 30 funcionários, ou ela tem um plano de expansão ainda mais agressivo, ou se ela quer criar filiais ou coisas do tipo, eu vou buscar propor soluções que estejam conectadas com o planejamento estratégico dessa empresa. Justamente porque eu quero ser visto por esses donos dessas empresas como parte integrante da solução e do crescimento dessa empresa. Eu quero ser percebido como alguém que é indispensável, que agrega valor, como aquele que traz as melhores alternativas visando a solução do problema em curto, médio e longo prazo. Deixa eu só ver aqui. Bom, a gente está gravando, então, se tiver uma interrupção, eu vou saber. E aí nós temos as grandes corporações, que dentro do perfil de empresas também é, é um outro subnicho, evidentemente com necessidades completamente diferentes de pequenas e médias empresas, e igualmente da mesma forma, quando se pensa aqui em dicas e em soluções, elas são diferentes do que em relação às pequenas empresas, né. Elas investem em propriedade para expansão, como parte da sua estratégia de ativos, valorizam as necessidades de espaço, localização, imagem, etcétera. E aqui, por exemplo, indústrias, galpões, empresas de maior envergadura, ou aquelas que estão nas ruas, que precisam dar visibilidade para sua marca, tudo isso são pontos de atenção que vão nortear a orientação mais adequada e a oferta de alternativas, tá. Então, quem atua dentro desse setor tem que construir as dicas para atrair a atenção igualmente, exatamente igual como eu falei nos outros itens. E também, claro, os investidores, e esses vão comprar, imóveis para empresas, né, galpões, imóveis para revender, para alugar, e estão atentos às oportunidades para geração de receita e que tem como objetivo atrair as empresas para comprar os seus imóveis ou alugar. Então aqui são estratégias de investimento. Tudo aquilo que foi falado para as pessoas físicas e investidores, evidente que vale a mesma lógica, o mesmo conceito para as pessoas jurídicas. E com outros indicadores, com outras variáveis de análise, além do produto em si, outras estratégias de abordagem e de comunicação. As empresas, claro, tendem a ter um nível de conhecimento e preparo muito mais apurado que uma pessoa física. E se eu vou resolver atuar dentro desse segmento, é algo que vai me exigir um nível de especialização muito profundo e, claro, se eu for visto como alguém realmente diferenciado dentro desse segmento, as empresas vão me procurar naturalmente para que eu resolva o problema delas. Como eu disse, vender é resolver problemas, ok? Então aqui nós temos as dicas também para vocês fazerem e 3 exemplos dentro de potenciais compradores de imóveis no segmento pessoa jurídica e os outros exemplos nas pessoas físicas. Empacotando tudo isso, como eu disse, tudo isso para dizer o seguinte: a personalização e a especialização, elas são a alma do negócio, para que eu consiga ter elementos, subsídio, conhecimento, capacidade, para eu poder identificar para cada um desses subnichos as necessidades e os pontos importantes para eles. E uma vez eu identificando e falando a respeito disso, e mostrando que eu tenho condições de resolver aquilo que eles precisam, naturalmente eles vão se apoiar em mim. E aí a gente tem as construtoras e incorporadoras também, né, como um subnicho dentro das pessoas jurídicas. São aqueles que estão interessados em comprar terrenos para construção e tudo mais. Que obviamente tem outros interesses e necessidades específicas, inclusive de busca, de captura, enfim, de alternativas. Se você atua dentro desse subnicho, de novo, quais são as dicas para que você consiga se aproximar dessas empresas e, ao mesmo tempo, levar soluções para elas? Eu não sei,
Mas se eu fosse atuar, eu ia fazer esse trabalho que eu estou recomendando para vocês. Bom, tendo essa visão mercadológica, já essa síntese mercadológica, basta isso? Não, não basta só isso, porque eu tendo a estratégia já definida em relação a qual mercado eu vou buscar, quais os subnichos eu vou atuar e quais são as formas que eu vou gerar de captação da atenção desse público, eu tenho que executar esse plano de divulgação, como eu dei um insight aqui para vocês em mídias sociais, é um dos canais, mas não basta só isso. Uma vez que eu captei a atenção, eu preciso estar preparado para conduzir esse processo de vendas. E um processo de vendas, principalmente de um ativo de alto valor, ele é um processo essencialmente consultivo e muitas das vezes de médio e longo prazo. Então ele envolve estratégia nas mais diferentes fases da venda. Ou seja, eu preciso estar preparado para conduzir a venda. Eu preciso conduzir o cliente. Ao contrário, se ele me conduzir, eu perco o comando do processo. Então, aqui tem apenas algumas colocações importantes dentro desse contexto de competências e habilidades. É o famoso chá, né? Competência, habilidade e atitude. Se você ainda não fez uma avaliação dentro da sua análise individual, em termos de perfil, e você se sente frustrado ou frustrada de perder vendas, que eventualmente se acreditava que iria acontecer, você precisa talvez refletir sobre o chá, competência, habilidade e atitude. E eventualmente identificar pontos de atenção para você fazer uma reciclagem e corrigir certas deficiências comportamentais e certas atitudes que podem estar comprometendo a venda. Muitas vezes você pode receber um lead qualificado e, em função de certos deslizes, perder um lead, e isso gera muita frustração, porque aí você fica sabendo que ele fechou negócio com o teu concorrente. Isso é muito triste. Então, uma vez colocando um olhar sobre o próprio perfil e se aprofundando no autoconhecimento, a tendência é que a gente identifique pontos de melhoria. Todos nós temos pontos de melhoria, sem exceção. Assim como nós temos várias e várias competências e habilidades que a gente tem que potencializar e mostrar para o mundo como forma de atrair, inclusive, novos negócios. Então, a comunicação é a base de tudo. A habilidade de se comunicar de maneira clara e persuasiva, na fala quanto na escrita, saber ouvir atentamente as necessidades, controlar um pouco a ansiedade. E a gente vende perguntando, a gente não vende falando. A gente precisa controlar muito a nossa ansiedade de falar. Uma vez que a gente pergunta, investiga, entende a característica, a necessidade de cada um, a gente mostra a atenção, o interesse legítimo naquela pessoa ou naquela empresa. E isso gera confiança, gera conexão. A fase seguinte, ela já é favorecida, até mesmo porque se a gente tem a capacidade de ouvir, interpretar e fazer esse diagnóstico, essa avaliação preliminar, a possibilidade de levar soluções mais assertivas, mais tailor-made, né, na medida certa, ela aumenta exponencialmente. Então, facilita o entendimento, constrói confiança e ajuda a estabelecer um relacionamento sólido com os clientes. A comunicação é a base de tudo. E aqui eu transcendo isso ao mundo digital também. A capacidade de construir a sua própria marca, sua própria imagem, baseado nesse processo de comunicar adequadamente, com conteúdo de fato relevante e útil para o público-alvo, para o nicho. E isso, sendo feito de forma constante e recorrente, acaba tendo um resultado realmente incrível, porque as pessoas buscam apoio naquelas que elas enxergam que são pessoas capazes e que, de fato, possuem conhecimento para falar sobre certos assuntos, né? Já falei do conhecimento de mercado, é entender profundamente o mercado imobiliário, tendências, preço, legislação, um sólido conhecimento sobre a questão técnica dos imóveis. Já ficou claro, né, para vocês, baseado no que eu falei antes, que esse conhecimento multilateral, multidisciplinar, ele precisa ser adequado à necessidade do público.
do respectivo público-alvo. Vender só imóvel é pouco. Eu preciso vender uma gama de soluções e ser visto como alguém capaz, que tenha uma amplitude de conhecimento que é praticamente indispensável na vida daquela pessoa. E eu preciso criar esse nível de formação individual minha, para que eu, de fato, seja diferenciado em relação aos concorrentes. Eu já mencionei, nada como ter boas parcerias para complementar aquilo que eu preciso levar para o meu público como um serviço essencial. Então, as alianças, as parcerias. Eu não sou advogado, mas eu tenho um ótimo advogado que ajuda a desembaraçar os financiamentos, por exemplo. Eu tenho um ótimo arquiteto, engenheiro, que pode me apoia nos projetos, eu confio e eu recomendo. Então, tudo isso vai se juntando, um contador, o que for, para que a pessoa tenha o amparo necessário de todos os insumos e subsídios que ela necessita para a tomada de decisão. Evidentemente que eu quero que ela compre. Eu eu sou um excelente profissional, mas eu gosto também do dinheiro, eu gosto da realização profissional, eu gosto do resultado. Mas esse resultado tem uma chance muito maior de acontecer se eu levar para o meu público uma gama de serviços que ele não está acostumado a receber da concorrência. E a competência, claro, o conhecimento técnico, expertise, ela permite oferecer os conselhos fundamentados e precisos, aumentando a credibilidade, que é o que eu acabei de falar. E, claro, a habilidade de negociação. O exemplo que eu dei, muitas vezes a pessoa cumpre essa etapa inicial, atrai pessoas interessadas, leads, mas ela não prestou atenção nas habilidades de negociação. Existem inúmeros cursos de formação, nós mesmos temos alguns aqui, eh, que são muito orientados para as mais diferentes fases da venda, desde a elaboração da abordagem inicial, da prospecção, depois da prospecção, tem a geração de interesse, o diagnóstico, a apresentação da proposta, o acompanhamento da proposta, a negociação de preço, o fechamento da proposta, tudo isso são estratégias, são técnicas que envolvem todas essas etapas de vendas. E a gente não vende mais apenas por carisma, por simpatia, pela beleza ou por qualquer outro atributo. A venda ela é consolidada pelo valor percebido. E a gente tem que lembrar que preço é o quanto custa o imóvel, valor é quanto o cliente percebe. Não necessariamente o preço, o valor ele é percebido. Se a gente não mostrar o valor, vai ser sempre aquilo: "Ah, isso é muito caro". Quando o cliente diz para você: "É muito caro", é porque ele não percebeu o valor, ou você não soube mostrar o valor para ele. Então ele vai achar tudo caro, desde uma caneta de R$ 1 é cara, até um imóvel de 2 milhões é caro. Uma vez que a pessoa percebe o valor, ela deixa de questionar o preço, porque ela já percebeu o valor. Então, as técnicas de negociação, habilidade de venda são estratégias que cada um dos profissionais de vendas na área imobiliária, na minha humilde opinião, deveriam fazer colocar foco e atenção no autodesenvolvimento e na autocapacitação, no sentido de identificar as técnicas mais adequadas como para vendas consultivas. Isso são técnicas, são cursos, são exercícios, são ações de preparação que a pessoa precisa estar focado e precisa se concentrar para ter um resultado realmente diferenciado, tá. Esse é o terceiro ponto. E claro, a empatia e a capacidade de construir relacionamentos, de buscar inclusive indicações, de ser visto como alguém que de fato é comprometido com o resultado do cliente. Que esse cliente tenha um nível de satisfação elevado e que ele recomende, que ele lembre de mim ao longo de toda a sua vida. E que ele sugira que eu seja para os amigos, familiares e parentes, enfim, eu seja a melhor solução. Que ele tenha o prazer de compartilhar os meus contatos para a rede de relacionamento dele. Ou seja, encantamento.
encantamento. A partir do momento que eu, de fato, acredito que isso é importante, eu vou agir assim. E muitas vezes eu posso até perder o negócio, mas outros negócios vão chegar até mim baseado nesses valores e princípios éticos e pautados na honestidade e na integridade. É dessa forma que se constrói um negócio de longo prazo, um negócio sustentável, que cresce, sustentado pelas boas práticas e por questões realmente de bons princípios. Então, entender as motivações, emoções, no final das contas, quem trabalha com a área imobiliária, tal como seguros, por exemplo, que eu falei no início, nós temos que ser um pouco de psicólogos, um pouco de psiquiatra, nós temos que reunir outras habilidades, mas em síntese, nós precisamos conhecer sobre pessoas. Nós precisamos saber as motivações que geram as decisões nas pessoas, os chamados gatilhos mentais. Nós precisamos ter essas técnicas que captam, de fato, interpretam melhor as necessidades de cada um e, ao mesmo tempo, estabelecem os gatilhos para a continuidade das ações, em especial as ações de vendas. Nós precisamos entender do ser humano e saber que o ser humano, ele decide pela emoção e ele tenta justificar a decisão dele pela razão, encontrando motivos racionais para justificar aquela decisão dele de compra, no caso nosso. Uma vez que a gente entenda isso, a gente usa isso tudo a nosso favor. Lembrando que persuadir não é enganar. Uma coisa é enganar, é ludibriar, a outra é persuadir. Persuadir, eu uso todas as minhas armas e competências em prol de conduzir a uma decisão favorável ao cliente e, consequentemente, a mim mesmo, enquanto vendedor. Mas eu não estou enganando, não estou criando nada diferente do que é a realidade. Então, o poder da persuasão, aqui fica, já abro um parênteses, quem quiser saber mais a respeito, tem um livro chamado As Armas de Persuasão, do FBI, tá? Ou as FBI, As Armas de Persuasão, é só vocês colocarem isso aí no Google, vocês vão achar. É um livro incrível que trabalha muito fortemente essas competências e habilidades de persuasão, que no final das contas serve para a nossa vida toda, ok? E a resiliência é a adaptação. Quem não tem, desiste fácil. Vai trabalhar, falar com 30 para ter um sim, 29 nãos e um sim. Mas se for desistir, aí, não está no lugar certo. É claro que como o que eu falei antes, a preparação prévia, os cursos, o autoconhecimento, trabalhar os pontos de desenvolvimento, prontos as fragilidades, conhecer o próprio perfil e constantemente procurar estudar e melhorar, vão reduzir o nível de, perdas. Então, eu mais preparado, minha taxa de conversão vai ser maior. Mas a resiliência, ela é sempre presente. A gente não tem sim de todo mundo. A possibilidade de desânimo é muito alta. Trabalhar as condições emocionais é fundamental para um vendedor de sucesso. Claro que essas habilidades e competências que inspiram não apenas o atingir, mas superar os objetivos, proporciona os resultados. Os resultados nada mais são do que a consequência de tudo que a gente vem falando até agora, e mais um monte de outras coisas, tá? Então, dito isso, eh, esses 2 pilares, recapitulando rapidamente: nicho, subnicho, identificar dores, oportunidades, sonhos, pesadelos de cada subnicho, anotar, registrar isso e comunicar isso para esse respectivo público vai gerar a atenção dele. O que eu vou fazer depois? Eu preciso tratar esse lead da melhor forma possível. Eu preciso estar preparado profissionalmente, tecnicamente, para poder converter esse lead em vendas. Isso passa por tudo que eu acabei de falar agora e mais um monte de outras coisas. Quem quiser saber mais, já me coloquei à disposição. Tenho muito conteúdo e material a respeito disso, tanto em técnicas de vendas, etc. E posso compartilhar, enfim, passar aí mais detalhes, além do próprio material que eu estou me apoiando aqui,
como eu já mencionei, basta vocês me pedirem no WhatsApp ou nos meus contatos, rede social e tudo mais, que eu compartilho com o maior prazer. Então, juntando o pacote todo, a gente vai aqui finalizar com o acrônimo MARCA, tá? Que não foi eu que criei, mas eu adoro esse tipo de reflexão, porque ele abarca tudo o que nós falamos e várias outras coisas, e fica fácil de memorizar. Quando você lembrar: eu preciso atuar dentro da marca, que não é da, é do, né, que é um acrônimo, mas vai ficar fácil de você lembrar. Então, o que que é o M? O M é mirar. O que que é o mirar? Falei em mirar até agora. Nicho, subnicho, o que que é isso? Mirar. Você precisa mirar naquele nicho ou naquele subnicho para você, de fato, construir uma estratégia de abordagem e de relacionamento e vendas e solução de problemas para aquele nicho ou subnicho. E aí fica a pergunta: você realmente conhece o alvo de suas vendas ou está atirando no escuro para esperar acertar algum comprador? Você é daquele que pega aquele monte de encarte e vai no semáforo distribuir, por exemplo? Vai numa floresta com uma flecha só, um arco e flecha, debaixo de uma neblina, não enxerga nada e tenta caçar com uma única flecha? Esse é você? Ou você é aquele que tem a mira sniper, que tem poucas balas na agulha, mas porque você tem pouco dinheiro para investir em tráfego, em vendas, mas esse pouco dinheiro de que você tem para investir, você vai direcionar para o público certo. Sejam em anúncios em mídias sociais ou qualquer outra ação de vendas. Essa é a reflexão. Então, e está associado a tudo que eu falei antes. Então, o mirar, ele é a base inicial de todo o planejamento comercial de sucesso. E lembra que eu falei no início? Seguros, que é o mercado que eu atuo, como tem total similaridade, como é que eu vou vender um seguro de vida para uma empresa igual vendo para uma pessoa física? Como é que eu vou falar de um seguro, por exemplo, um plano de saúde para quem quer o Hospital Albert Einstein Sírio-Libanês e para aquele que quer um plano de enfermaria? Como? Eu tenho que ter a visão de nicho e subnicho em tudo que eu faço e estabelecer a melhor abordagem e discurso diferenciais em qualquer situação. E é assim na vida inteira, em todos os segmentos é assim. Se você tem uma padaria para baixa renda, você não pode ter produto que só um público de alta renda compra. Ou num bairro de baixa renda, uma padaria para um público de alta renda. Parece tudo isso muito básico, mas a maioria não faz isso. E no setor imobiliário é mais característico. Como eu disse, do exemplo dos panfletos. Eu estou andando na rua aqui, eu trabalho na região da Zona Norte, nosso escritório é aqui. É muito comum, estão distribuindo panfleto em semáforo ainda. Eu não sei como alguém acredita que isso pode dar resultado em larga escala. Vai distribuir 5.000 panfletos para acertar 2, 3 pessoas com uma mira mais, quem sabe, assertiva. Qual é o custo disso tudo? Se pegasse esse custo, esse investimento todo, colocasse nas mídias sociais, com uma mira a laser, o nível de conversão, de captação de lead ia ser 100 vezes maior, tá? Inclusive, esse tipo de plano eu estou falando porque é o que a gente faz aqui, né? Então, a gente constrói essas estratégias de marketing, né? Então, o mirar é aquilo, o primeiro passo. Atrair. Como que você vai atrair? Falei bastante sobre isso. Aí você tem que pensar, o seu imóvel, a sua abordagem são um imã para o tipo certo de comprador ou apenas mais um na multidão? A maneira que você aborda, o teu imã, o que que é o teu imã? Pode ser um livro digital, pode ser um vídeo, pode ser um e-book que você fez, um encarte. É um imã, algo para atrair. Mas você construiu esse conteúdo, a informação desse imã está de fato conectando com o público? Por tudo que eu falei até agora? Não, não está. Então para tudo que você está fazendo e faz isso. Pega aqueles exemplos de dicas que eu falei e você vai pegar um Excel e vai colocar lá, dicas, oportunidade, problema, sonho, pesadelo, daquele público. Essas 5 colunas. Aí você vai enchendo lá de as informações. Então essa eu vendo para público de alta renda, quais são as oportunidades que eu vou gerar para ele? Pá, 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 1, 2, 3, 4. Quais são os problemas que eu resolvo? 5, 6, 7, 8. E você vai ter todo o teu material de divulgação pronto, baseado somente nesse exercício simples,
Por quê? Porque aí você vai pegar cada um desses itenzinhos e vai falar a respeito dele. E você vai entregar isso, para o público, segmentando esse público nas suas redes sociais. E como segmentar? Aí é outra pauta. Tem técnica de segmentação de público-alvo nos anúncios. O que eu posso dizer para vocês é que essa segmentação é milhares de vezes mais poderosa que uma segmentação, por exemplo, de rua, ou um anúncio numa rádio, por exemplo. Você está anunciando, tem todo mundo lá. Na rede social, não, você define o perfil do público e você entrega o anúncio precisamente para aquele público, a tal ponto de entregar na rua que você quer, pelo CEP, para a idade, para o sexo, enfim, para o gênero, né. E aí o R é converter a venda. Eu não falei da preparação da conversão, da capacidade de receber um lead e usando as mais poderosas técnicas de vendas, transformar esse lead num comprador? Isso que eu me refiro aqui. Você está construindo pontes de confiança para facilitar a conversão ou colocando barreiras que afastam os compradores? Se você está falando com o comprador algo que nada tem a ver com ele, é evidente que ele vai te abandonar. Ele vê você como o quê? Como um solucionador do problema dele. Desculpa, mas ele não quer saber de você. Ele quer saber como você vai resolver o problema dele. Simples assim. Sem muito mimimi, blá blá blá. É solução de problema. Se ele perceber em você aquela pessoa referência para isso, ele vai confiar em você. Então, os assuntos, os temas que devem ser tratados nesse processo de se relacionar, no sentido de construir o relacionamento e converter a venda, ele tem que ser pautado exclusivamente nos interesses do cliente. E assim, ele percebendo que você está preparado para isso, evidentemente que ele vai se engajar e vai se conectar com você. Simples assim. Nós não somos assim com os nossos médicos? A gente não é assim com advogado? A gente não é assim com corretor de seguros? O hospital? A gente não vai onde a gente confia? Então, todas as relações humanas são baseadas, inclusive as de negócio, baseadas na confiança. E o relacionamento, a construção disso, ela é evidentemente mais poderosa quando a gente está falando em algo de maior valor, que não é uma venda de ticket baixo, que ela é mais impulsiva. A venda de high ticket, ela é muito mais consultiva, ela é construída no passo a passo. E você vai construindo esse passo a passo e um deslize, algo errado que você faz ou que não percebeu, você destrói toda essa jornada de vendas, né. Então, a reflexão aqui é essa, a conversão, que é o relacionamento, que está relacionado à conversão de vendas, de fato, você está atuando dentro de maximizar a solução que você está levando para aquela pessoa, ou você está perdendo tempo, desperdiçando tempo falando de você ou de coisas que não fazem sentido para aquela pessoa, dentro daquele nicho, subnicho. E aí a conversão está relacionado à minha capacidade de usar as técnicas necessárias para acelerar a venda em si. Então, eu sei utilizar gatilhos de escassez, eu sei utilizar prova social a meu favor, eu sei, utilizar a autenticidade, ou seja, a exclusividade, trabalhar as questões emocionais. Eu consegui traduzir nesse momento o sentimento que se ele não fechar comigo, eu tenho outro que vai fechar e ele vai perder a oportunidade? A urgência, a escassez, a antecipação, a exclusividade, eu sou capaz de forma indireta, inserir na mente e no coração daquela pessoa, que de fato aquela solução que eu estou propondo, ela é que nem remédio, ela tem prazo de validade, se ele não correr e converter e comprar, alguém vai comprar, ele vai perder aquela grande oportunidade que eu criei para ele. Então tudo isso, as etapas, como eu falei, do fechamento da proposta, ela é uma etapa dentro de um cabedal de outras, etapas que elas estão relacionadas ao fechamento da proposta. Eu posso fazer todas as etapas anteriores, se eu não for feliz no fechamento, e eu não tiver habilidade e competência a explorar isso, sem ser chato, eu perco o negócio.
e aí tudo vem aquele sentimento de frustração. Por isso, reforço aqui de novo, técnicas de vendas consultivas. Ah, eu não sei onde encontro um curso preparatório. Manda mensagem aí para mim que eu te mando. Eu te passo as melhores opções com o melhor custo-benefício. Eu não sei onde que eu trabalho a minha autoavaliação de perfil. Eu não sei, então eu vou te mostrar, eu te mando o modelo de DISC, que é uma técnica de autoavaliação que vai te mostrar o que você tem de ponto forte, quais são os pontos a desenvolver. Eu te passo tudo isso, tá? E o atender. E por que o atender? Que é a última questão aqui. Se você vê a venda como final de um processo, você tem um problema. Porque, essa pessoa, ela tem a vida inteira de relacionamento social, profissional, ela tem a jornada toda de vida dela que vai muito além da venda que você fez. E isso tudo significa potencial de novos negócios. Seja para essa pessoa, essa mesma pessoa, que ela pode melhorar de vida, comprar um segundo imóvel, terceiro, ela tem a empresa dela, o que for, e você pode propor constantemente novas vendas para ela, né, fazer um cross-selling para ela, assim como ela pode te indicar constantemente e você se manter vivo na mente dessa pessoa. Isso pode gerar, sim, claro, evidente que novos negócios. Os clientes precisam, eles devem serem cuidados ao longo de toda a jornada. Aí que fica a pergunta: você vendeu, você esqueceu daquela pessoa? Você cumprimenta ela no aniversário dela? Você manda novas ofertas para ela? Você pergunta se ela está satisfeita, se não está? Ou simplesmente vendeu e esquece dela, tá? Então, esse é a síntese do acrônimo MARCA. E, para finalizar aqui, eu quero deixar, primeiro, novamente, o agradecimento para aqueles que estão comigo até agora. Na sequência, eu vou deixar meus contatos aqui. Mas antes disso, agradecer ao Cresce novamente pelo convite. Tenho muito orgulho e satisfação de poder dar sempre meu recado aqui no Cresce. E estou sempre à disposição, não só do Cresce, como das pessoas que o acompanham, e colaborar e compartilhar tudo aquilo que ao longo dos últimos anos a gente vem focando e aprendendo, e sabendo e cientes que a cada dia a gente aprende algo novo, e da importância de se manter atualizado. Então lembre-se, na arte de vender imóveis, a sua maestria em desvendar e resolver problemas não apenas impulsiona as vendas, ela o transforma em um verdadeiro tesouro no universo onde apenas os mais espertos, astutos e habilidosos predadores se destacam. Evidentemente que vocês estão dentro de um oceano vermelho, um disputando o espaço com o outro, ali naquele terreno altamente competitivo, predatório, hostil. Então, seja a bolinha vermelha no meio das bolinhas brancas. Tente se destacar. Tente ser percebido, percebida como alguém fora da curva. E se você colocar e refletir e aprimorar tudo aquilo que eu falei ao longo de pouco menos de uma hora, e gerar essas reflexões, e acima de tudo, fazer o seu próprio plano de ação, respeitando certos conceitos que foram abordados aqui, você já vai se diferenciar e vai sair desse oceano vermelho e vai criar o seu próprio oceano azul, encontrando novas oportunidades, gerando novos resultados e, acima de tudo, você vai ser desejado pelo teu público-alvo. Você vai ser comprado por esse público e vai estabelecer até mesmo o seu preço daquilo que você gera de valor. E mais do que isso, vão pagar aquilo que você pretende porque você é, de fato, uma autoridade no assunto. Então, gente, está aqui os meus contatos, Marcelo Brancassi, @Instagram, Marcelo Brancassi, Brancati com 2 Cs no final, Marcelo com 2 Ls. Fica a recomendação de vocês seguirem o nosso canal, o meu canal de um programa de rádio que eu apresento, Profissional de Seguros Oficial. Esse canal no YouTube, nós tratamos de temas, especialmente de vendas, mas não apenas isso. E são temas que não são apenas direcionados para o setor de seguros. Tudo que eu falei aqui, hoje, ele se aplica ao mercado de seguros, mas se aplica a vocês. Assim como vários outros temas e pautas que nós tratamos no programa,
todos eles relacionados ao desenvolvimento de negócios, sucesso profissional, gestão de pessoas, marketing, vendas e assuntos que, no final das contas, representam pilares de sustentação para o sucesso profissional, para o desenvolvimento de carreira e tantos outros aspectos. Então fica o convite, se inscrevam no canal Profissional de Seguros Oficial. E meu WhatsApp 9532247771. Ah, eu falei do canal YouTube, mas Facebook e Instagram também, ok? Então, gente, queria agradecer, me despeço com todo carinho, gratidão para quem me acompanhou até agora, sucesso, façam a diferença na sua vida profissional e pessoal, não desistam, mantenham a resiliência e contem comigo para tudo aquilo que eu puder de alguma forma contribuir. Cris, muito obrigado pela oportunidade e não sei se você já quer finalizar aqui, eu já encerrei e me coloco à disposição para alguma pergunta adicional. Oi, Marcelo, estou aqui com você novamente. Marcelo, obrigada pelas informações. E eu queria destacar aqui um ponto da sua palestra, que, aliás, você repetiu esse ponto algumas vezes durante a sua apresentação, com relação ao profissional de vendas, seja da área imobiliária como da parte de seguros, que o profissional ele está para resolver os problemas dos clientes deles, né? E eu queria destacar que muitas vezes ele também pode ser a pessoa, se não controlar a ansiedade, ele pode, ao invés de solucionar o problema, ele pode gerar mais um problema, porque o cliente ele quer sentir confiança naquele profissional. E eu sinto que muitas vezes a ansiedade de finalizar o negócio nesse mar vermelho pode aumentar a extensão desse mar. Eu queria que você comentasse isso, se eu estou enganado ou se eu estou certa nesse posicionamento. Sim, perfeita a tua colocação. Quando eu mencionei que a gente vende mais perguntando do que falando, é porque é muito como eu disse, né, eu gosto de fazer essa analogia. A gente vai no médico, entra numa consulta, ele faz 2 perguntas e já te manda embora e te dá uma receita. Sim, Qual que é a tendência, né, qual é a impressão provável que a gente vai ter daquele profissional? Quer dizer, ele foi cosmético, superficial, não se aprofundou no problema, não fez as perguntas, não se interessou por mim e ainda terminou me dando um remédio de algo que, de fato, nem sequer ele tem a convicção de que aquele é aquilo. problema existe. No Uhum. caso, é exatamente igual. A capacidade, um dos atributos do bom profissional, dentro daqueles diversos que eu citei, é o diagnóstico. Ele precisa ter a capacidade de diagnosticar individualmente, de fato, aquelas necessidades, aqueles sonhos, pesadelos, problemas, o que está incomodando, as aspirações daquela pessoa, daquela empresa, para que, com base nisso, ele entenda de forma legítima e profunda o que de fato aquela pessoa precisa. E aí, baseado nesse entendimento, tudo fica mais claro. A abertura de visão, ela é ampliada, porque eu passo a ter a certeza do que aquela pessoa precisa, aí eu vou voltar para mim e dizer o seguinte: olha, então agora eu vou fazer um estudo personalizado e vou voltar aqui com as alternativas mais adequadas para a tua necessidade, na Sim, medida exata para você. Então eu perguntei, eu ouvi com muita atenção, com interesse tudo isso, e o fato de eu ouvir vai fazer com que eu esteja preparado para levar de fato a solução que faça sentido para essa pessoa. Em contrapartida a isso, o que que prejudica, além, claro, da preparação pessoal do vendedor, profissional, técnica do vendedor, nós temos um outro componente, que é o componente, aqueles que trabalham como funcionários, empresas, enfim, eles estão pressionados fortemente por metas. E as metas, elas, quando elas não são adequadamente aplicadas pelas lideranças, elas têm efeitos contrários. Por que que as empresas criam metas? É para impulsionar as pessoas à realização dos seus objetivos pessoais e da própria empresa, para que as sim. pessoas tenham clareza do que se espera do trabalho delas
e, ao mesmo tempo, dos resultados desse trabalho. Mas a meta ela não pode ser algo nefasto e negativo. Ela tem que ser um combustível impulsionador à busca dos resultados, às conquistas, aos objetivos, às realizações. Ocorre que, na prática, quando as lideranças das empresas elas não estão preparadas e não são capazes de aplicar da forma adequada, isso se transforma numa tortura. E o vendedor pressionado, torturado por resultado, evidentemente que ele tende a encurtar certas etapas da venda, porque ele está desesperado. Então ele não ouve como deveria ouvir, ele não prepara a análise e as propostas como deveria, ele Sim, não se capacita no entorno de tudo que eu citei como conhecimento complementar e multidisciplinar, para que ele de fato apresente a solução mais ampla e abrangente. Por quê? Porque ele está a todo momento, tenho que vender, 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 vender. sim, E porque ele está sob a ameaça de perder o emprego dele ou qualquer outra sim, consequência. Então, o equilíbrio emocional associado à preparação técnica profissional se soma a isso à construção de uma abordagem, de um ciclo de vendas mais estruturado, né. sim, E infelizmente as pressões estão aí, a ansiedade está aí, e a cobrança é muito predatória nas sim, empresas, né. sim, é verdade. Então, cabe aí uma reflexão mais abrangente sobre isso, que é um ponto muito importante que você colocou aí. Muito obrigada pela sua participação aqui na nossa TV Cresce, por você passar aqui a sua experiência, os seus conhecimentos para os corretores de imóveis, e é logicamente que eu te espero numa próxima oportunidade. Imagina, Cris, eu que agradeço, o prazer, o privilégio de poder compartilhar, e você sabe que basta pedir, convidar, que eu tenho um prazer gigante de estar aqui com vocês. E desejo sucesso ao Cresce aqui em São Paulo, e assim como todos que nos acompanham aqui, e novamente me coloco à disposição sempre para retornar. Muito obrigado, é um privilégio estar aqui, tá? Que todos Nós tenham que muito agradecemos. sucesso. Até a próxima, tá? Obrigada a todos. Tchau, Marcelo. Tchau, tchau, Obrigada. Cris. Tchau, tchau, pessoal.